falar sobre o festival de hoje, né? O Eid al-Fitr, tá certo? Eid al-Fitr. Fitr. Eid al-Fitr, né? E é uma celebração do fim do mês de jejum muçulmano, ou islâmico, é a mesma coisa, o Ramadã, né? Essa é uma data móvel em relação ao nosso calendário, como a maioria das datas de calendário lunar. Assim são as datas do judaísmo e também do hinduísmo, né? Todas são móveis, hein? Alguma coisa do cristianismo também, né? Que herdou do judaísmo, praticamente é a única, né? Que é a Páscoa e a Quaresma, 40 dias antes. Mas a Quaresma é marcada em relação à Páscoa. Por isso é que o Carnaval é móvel. A data da Páscoa é móvel. A data da Páscoa é a primeira lua, qualquer coisa, nova ou cheia, não sei, de primavera no hemisfério norte, né? Então, ela celebra. Na verdade, todos esses festivais, né, eles têm um link com essa questão do calendário lunar, das transições. Né? Muitos, inclusive os pagãos, lá os celtas, né, ditos pagãos, né, que são que têm aqueles rituais ligados à natureza, o Samhain e outros assim, né, menos conhecidos por aqui, mas são da mesma natureza. Então é isso. Então, o Ramadã, ele é o início do calendário islâmico, tá certo? Esse calendário ele começa a ser contado a partir do primeiro ano da Hégira. A Hégira foi uma fuga do profeta Muhammad e seus seguidores de Meca, ou Meca, para Medina, uma outra cidade. Se refugiaram lá para fugir da perseguição. E ali começou a perseguição que eles sofriam na época lá. Começamos inclusive as músicas em português que tem aqui para Allah, elas foram compostas pelos jovens Sai, em sua grande maioria, né? Na época em que esse conceito e esse estudo das religiões, né? Através da unidade das fés, a gente tem ali o Sarvadar na folhinha da cerimônia para lembrar isso, né? Que a proposta de Sai Baba era cultivar, né, estudar e cultivar uma unidade das fés, encontrar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. E bem o contrário do que vem acontecendo, né? Mas esse é o mundo da dualidade que a gente conversava lá no círculo de estudos. E assim, com relação ao Islã, eu conheci uma mesquita aqui no centro do Rio, há muitos anos atrás, quando eu fui fazer um desses estudos, quando eu era jovem. Eu fui fazer esses estudos pela organização SAI e conversei com um imã lá, com um sacerdote. Ele me deixou assistir o culto, me colocou eu e o André, a gente sentadinho lá, assistindo eles fazendo as orações, etc. Mas não há muita identidade. Existe uma comunidade islâmica no Rio de Janeiro, lá, pelo menos os libaneses, né? Existe uma comunidade islâmica maior ainda em São Paulo, mas eu não tenho conhecimento do islamismo ser uma religião representativa aqui, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde há várias mesquitas, né? Mas o que embora todos os conflitos, preconceitos de parte a parte e o sofrimento causado pelas turbulências políticas, etc., que tem por aí, eu vou recordar que a gente é devoto desse senhor aqui. E ele, lá em toda parte, ele promoveu essa unidade, né? Nós tivemos estudantes islâmicos, né, de religião islâmica das universidades SAI fazendo Eid al-Fitr para ele, na frente de Sai Baba, cantando Allahu Akbar e fazendo as orações diante de Sai Baba. Sai Baba construiu uma mesquita em toda parte para eles poderem ter um lugar de culto, um lugar próprio para realizar seus encontros.
Tá bom, os islâmicos não vão considerar Baba um avatar, mas eles vão considerá-lo um profeta, não é? Embora, pela tradição islâmica, Mohammed, né, que a gente chama de Maomé, é o último profeta. Mas para os ortodoxos islâmicos, o Islã é a religião derradeira, é a que encerra as propostas e as tradições religiosas do judaísmo e do cristianismo, o que seria uma confusão. Né? Podemos Baba de Shirdi tinha uma ligação grande com os Isso, o Baba de Shirdi, ele era local, não é? Quer dizer, ele não tinha o alcance, teve depois, né? Mas não tinha na época dele o alcance mundial que teve o Satya Sai Baba. Mas ele se veste como um faquir, né? E ele realizava práticas hindus, né? E unia as comunidades muçulmana e hindu na região que ele vivia e tudo mais. Até hoje é assim. Então, assim, isso é notável, eu queria dizer, por quê? Porque nós temos Índia e Paquistão que são separados politicamente e geograficamente com base na religião, de uma forma até foi bastante violenta na época em que foi feita, né? Com imigração forçada. Você é islâmico, vai morar no Paquistão. Você é hindu, vai para a Índia. Né? Mas eu moro aqui, a minha família está aqui há 60 anos, não interessa. Né? A pessoa foi deslocada forçadamente, mas passou-se. Né? Isso foi pós-independência da Índia. E mais ainda, né? Mais no passado ainda, lá pelos idos de 1600, a Índia foi invadida pela dinastia Mughal, né? Que teve o Akbar, o Shah Jahan, todos aqueles imperadores, né, muçulmanos que dominaram a Índia, dominaram os hindus, exerceram governos de força, ditatoriais, enfim, né, durante centenas de anos, ou pelo menos muitas dezenas de anos. E hoje em dia, apesar de todo esse conflito, todo esse problema, eles convivem. Eles desenvolveram a arte da convivência. Né? A gente, como ocidental, foi lá para toda parte e eu tive a honra, né, de ser convidado para a casa de um casal Sikh, que me recebeu logo em 96, me levou para conversar com eles, me deram um chazinho, me deram livros de presente, maravilhoso. Né? E nós tínhamos os amigos muçulmanos, lá o Altaf, entre eles. Né? O Altaf era um muçulmano brasileiro, que tinha a bandeira do Brasil, foto da seleção. Né? O sonho dele era vir para o Brasil, ele queria casar com uma brasileira para vir para o Brasil. Acho que não deu certo. Mas o fato é que ele tem uma lojinha, ela tinha uma lojinha, pelo menos na época que Baba estava no corpo, e a gente sempre ia lá, todo mundo que Cristina, outros conheciam. Enfim, havia essa convivência. Né? Então, em nome dessa convivência, eu gostaria de propor isso. Que a gente hoje vai cantar as músicas em Hindi, né? Não são sempre. As músicas em Hindi que falam de Allah, elas na realidade estão dizendo que Baba, né, é Allah, é Krishna, é Jesus, é o Pai de Jesus, é Guru Nanak, é o Buda. Né? Eles veem na figura de Sai Baba todas essas outras formas de Deus mencionadas e cultuadas. Né? Mas é uma maneira de cultuar. E nós aqui, nas nossas composições para Allah, colocamos Allah no lugar dele. Allah é Deus sem forma, né, que não encarna, que não tem descendência, é o Brahman, não é isso? Ele é Deus transcendente. Né? E o Islã, ele já deu muita coisa boa. Por isso que eu acho que é interessante a gente olhar para o momento atual, com todos os conflitos, todos os problemas, e ver que nós só tivemos renascença por causa do Islã. Né? No ano 800, quando a Europa inteira estava na Idade Média, eles invadiram, não, eles foram se migrando e se estabelecendo na Península Ibérica. A Europa toda, até a Espanha. Então, pegaram a Espanha, Portugal, etc. Nós aqui, de língua portuguesa, temos muito desse sangue árabe, mouro, não é? E eu sou Maurício. Maurício quer dizer o pequeno mouro. Então, o que acontece? Se não fosse ele, a gente não ia ter álgebra, não ia ter astronomia, não ia ter terra redonda. Né?
Desculpa, eu tenho que falar disso, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. As crenças que a gente hoje chamaria de retrógradas, elas são limitantes, elas são destinadas a provocar o medo. O que se dizia lá naquela época, ou medo, ou então o senso de superioridade de um povo, de uma etnia, de uma nação, em relação aos demais. O que se dizia da Terra plana? Que o mar continuava até você cair num abismo sem fim. Qual era a consequência direta disso? O medo de navegar. E o medo de navegar fazia com que você não se lançasse a conquistas, ou, enfim, o Brasil não existiria se esse medo continuasse. Então, a ciência libertou o Eratóstenes, que era até um grego, né? O egípcio, sei lá, de Alexandria, libertou o mundo da Terra plana quando ele viu que a varinha apresentava sombras diferentes em lugares diferentes. Aí a história conta essa. Procurem aí no YouTube como é que é essa história do Eratóstenes. Não é isso? Eratóstenes. Enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Outro tema. A Terra é o centro do universo. Né? E o homem é a coroa da criação. Então, Deus fez toda essa abóbada celeste, esses mundos e todos, para o deleite da humanidade. Né? E é um engano. Hoje em dia a gente sabe, né? Na década de 1950, a gente descobriu a Via Láctea. Olha que bacana. Achávamos que era a única galáxia do universo. Então, hoje em dia, o telescópio, o James Webb, ele já mostrou bilhões e bilhões de galáxias muito maiores que a nossa, menores, de todos os tipos e tamanhos. Então, assim, a expansão do conhecimento foi uma das missões divinas, se é que a gente pode dizer assim, desse movimento, ou dessa religião, dessa cultura islâmica. Eles trouxeram arquitetura, astronomia, álgebra. Álgebra é uma palavra árabe. Né? Esse de Corão, o al é o artigo o. Né? Então, o conceito do zero que veio da Índia, né, foi cunhado, concebido na Índia, foi popularizado pelos árabes. Né? Os algarismos se chamam arábicos, né? em contraposição aos algarismos romanos, que quem quer que tentou fazer uma conta de multiplicação com MC, MXZ, já viu que é impossível. Então, todas essas coisas simples, né, que hoje são um tema da escola primária, né, foram objeto de grandes mentes no ano 800, no ano 600. Né? Só para vocês terem uma ideia, a igreja era medieval até a época do Francisco de Assis, em 1200. Quando ele deu uma sacudida naquele Deus que era um rei e que só os ricos podiam se sentar aos pés dele, os pobres tinham que ficar fora da igreja, né? Uma das primeiras reivindicações, broncas do Francisco, foi exatamente essa. Por que Jesus não pode receber os pobres? Por que eles têm que ficar do lado de fora? Né? Aí ele foi lá, reformou a igrejinha de São Damião, né? E começou a receber os pobres lá. E transformou a igreja católica. Né? Então, assim, todos esses movimentos transformadores, eles ocorreram num passado, às vezes, distante, sangrento, difícil. O que eu queria propor é isso. Essa religião que hoje em dia é mal compreendida e mal interpretada, talvez até por alguns seguidores, sim, né, dela mesma, fundamentalistas, enfim, né, ela foi a raiz do Renascimento e da ciência moderna. Né? A ciência moderna começou lá, com Allah. Né? Então, é isso. Eu acho que se a gente, para alcançar a suprema realidade, precisa amar o próximo que você vê, para então descobrir Deus que você não vê, né? Que a gente faça esse exercício de amor. Né? Que a gente lembre, por exemplo, o Taj Mahal foi construído à base de muita crueldade e de muito sofrimento. Tem histórias assim horrorosas, né, sobre os artesãos que fizeram aquelas belezas todas, que eles foram mutilados pelo imperador lá, para que nunca jamais pudessem fazer algo tão belo como aquilo. Né? Então,
o Shah Jahan. Por isso que ele passou 20 anos preso. Mas, hoje em dia, quando você vai à Índia e visita o Taj Mahal, você só vê o quê? A beleza. A beleza durou, a beleza é eterna. Né? Aquelas pessoas se sacrificaram, mas a beleza é eterna. E ainda por cima, o rio Yamuna passa nos fundos. Aí você pode chegar lá na beiradinha, pensar em Krishna, né, que brincou ali naquelas margens, uns 5.000 anos antes daquele tempo. Né? E é muito lindo, eu tive lá, tive essa oportunidade. É maravilhoso, é uma coisa assim. É um bolo de noiva, né? Nunca vi palácio mais bonito. Já visitei outros lá, Versalhes, etc. São lindos, né? Por dentro. Mas por fora é um prédio quadradão cheio de janela. O Taj Mahal não, ele é um, sei lá, parece um, é isso mesmo, um bolo de aniversário branquinho. Né? Muito bonitinho. Então, vamos lembrar isso, né? Que no longo prazo, o que fica é a beleza, o que fica é Deus. Né? E lembrar que Baba propôs uma utopia. Né? E o contrário da utopia é a distopia, que é quem já viu Mad Max ou outros filmes dessa natureza, lembra que aquilo é distopia, né? A lei do mais forte, a falta de lei, a falta de ordem, a falta de estrutura social, né? Viver com medo ou viver com violência, são as únicas alternativas. Né? Mas o contrário, a utopia, é o que ele propôs, é a unidade das fés, é respeitar as diferenças, é saber, muito difícil, não? Saber conviver com essas diferenças, mas para isso você tem que compreendê-las, você tem que ver por trás de uma pessoa com uma burca, toda aquela tradição de quase 2.000 anos, né? Ou de 1.400, por talvez muito mais do que de privação, de dificuldade, para que toda a comunidade muçulmana possa sentir. Nós começamos assim. Né? E isso nos fez fortes, isso nos fez uma comunidade solidária. É muito importante. Né? É isso. Saia. Então, vamos olhar a beleza e cantar para Deus.